Olá, minha gente! O verbo irradiar-se. Claro, eu coloquei o se aqui. Tá? Sem o se, ele significa uma coisa. Com o se, ele significa outra coisa. Quando você coloca irradiar-se, significa propagar-se, espalhar-se, expandir. E aí? Aí ele é obrigado a ser pronominal. Só isso, mais nada. O fogo rapidamente irradiou pelas dependências do hotel. Veja, sua fama de bom professor irradiava por todo o país. O calor do incêndio irradiou. Uma sensação de alívio irradiou por toda a cidade. As dores do coração irradiavam para os dedos. Propagavam, expandiam, elas mesmas. Tá? Então, só isso. Então, veja, você tem aqui o verbo irradiar, sentido de expandir, pronominal. Irradiava, sentido de expandir, aumentar, pronominal. O fogo, o calor, expandia, aumentava, pronominal. Irradiar, expandir, aumentar, pronominal. A dor, aumentava, expandia, pronominal. Pronto, então, claro, você já consertou todas as frases, né? Quando a gente fala pronominal, lembra-se, eu, me, tu, ti, ele, si. Nós, nos, vós, vos, ele, si. Eu, me, lavo. Então, a ação é reflexiva. Eu faço a ação volta sobre mim mesmo. O pronominal funciona mais ou menos assim. Então, vamos lá. Então, o fogo rapidamente irradiou. Tem que acrescentar o si. O fogo irradiou ele mesmo. Ele se explodiu, tá? Ele se expandiu. Então, aí eu sou obrigado a colocar o fogo irradiou. A mesma coisa, outra frase, veja. A fama do bom professor irradiava. Irradiava quem? Ela mesma. A própria fama. Dentro dela mesma. Tá? Então, só pode ser pronominal. Não é difícil. Aí o sujeito fala assim, quando for pronominal, você é obrigado a colocar o si? Claro. O interessante, você pega o verbo suicidar. Ele só pode ser essencialmente pronominal, porque eu não posso suicidar uma outra pessoa. Aí o sujeito fala assim, se eu não posso suicidar uma outra pessoa, eu sou obrigado a colocar o si? Veja, o verbo em português, não existe em português o verbo suicidar. Ele obrigatoriamente tem que ser suicidar-se. Mas eu não posso suicidar uma outra pessoa, então eu não preciso do si. Esse é o argumento. Só que o verbo, ou a maioria das pessoas escreve o verbo suicidar como pronominal. E aí vira lei, vira regra, ou vira gramática, quando a maioria das pessoas usam desse jeito. Se um dia a maioria das pessoas, grande parte das pessoas, autores, jornalistas, poetas, não usarem esse si, aí o si desaparece. Mas enquanto a maioria das pessoas que escrevem, claro, eu escrever, você escrever, não vai alterar nada, porque a gente não publica, né? Porque na realidade essas regras praticamente elas são tiradas de uma linguagem escrita, publicada. E a gramática é uma estatística. Se a maioria das pessoas usa suicidar-se está certo. Se a minoria usa suicidar-se, vale a maioria, então vira suicidar. A mesma coisa acontece com o verbo irradiar. Ó. Então o calor do incêndio irradiou. A maioria das pessoas que escrevem, não eu, você, normalmente a gente não publica nada, né? O nada nosso está publicado, mas na medida que a gente começa a publicar muito, jornalistas, poetas, escritores, romancistas, novelistas, tá, e aí então ele vai e se transforma naquilo que as pessoas, a maioria, escreve. No caso aqui, a maioria escreve irradiar-se, então tem que ser irradiou-se. Veja, não tem muito segredo não, tá? E nós temos a dor, né? Nós temos lá a sensação de alívio irradiou por toda a cidade. Veja, a mesma coisa, você tem o verbo irradiar, precisaria de um pronome. Então, irradiou-se por toda a cidade. E, por último, veja, as dores do braço irradiavam, expandiam, espalhavam, explodiam. Tá, a maioria das pessoas escreveriam essa frase com si, né? Ou publicariam essa frase com si. Então, vira a regra. Pronto, essa seria a maneira correta da gente usar o verbo irradiar. O problema da lógica
né, em português, mais ou menos aquela do suicidar. Se ele só pode suicidar a si mesmo, para que coloca o si? Tá, isso se estivesse longe com a língua. Né? Nós já conversamos muitas vezes. A ciência humana, e principalmente a ciência da linguagem, ela faz questão de não ter lógica. Você pega, por exemplo, a palavra óculos. Né? É uma coisa só, é isso aqui chama óculos. Só que agora, se você for construir a frase com a palavra óculos, em qualquer hipótese que você construir a palavra óculos, você vai concordar no plural. Então, você obrigatoriamente teria que dizer meus óculos, apesar disso aqui ser um objeto só, uma coisa só. Tá? Veja, no entanto, você é obrigado a colocar plural, meus óculos quebraram. Nunca você vai dizer meu óculos quebrou. Óculos é uma palavra plural em português. Se é a palavra plural, você tem que fazer a concordância no plural. Meus óculos quebraram. A mesma coisa acontece com núpcias. Minhas núpcias foram celebradas em setembro. Meu casamento. Se você coloca casamento é singular. Meu casamento foi celebrado. Mas se você quer ficar mais chique, aí você fala núpcias. Aí você vai dizer, minhas núpcias, que é o casamento, foram celebradas. Veja, por quê? Porque você escolheu a palavra núpcias, que é feminino plural e pronto. Você poderia ter usado a palavra casamento e aí usava singular. Até mais, minha gente. E aí, gostou dessa dica de português do professor Décio? Então fique ligado porque tem muito mais. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e fique por dentro de todo o conteúdo da UniUB TV, porque todo desenvolvimento passa por uma universidade.